Aí tem essa coisa de ficar pensando, né, na imagem, que é você havia falado disso do barato do diretor, é ficar não é, criando a imagem e tal, né? E muitas vezes me confunde, muitas vezes eu trabalho dormindo, as pessoas não entendem isso. Você não vai trabalhar hoje? Porque acho que trabalhar tem que ser na máquina de escrever, hoje no computador, né? Quando que eu só posso escrever aquilo que eu já vi. Porque o filme, você tem que descrever uma cena, uma ação concreta. Entendeu? Esse é o roteiro do filme. Eu acho que uma página literária é o escritor com ele mesmo, seus sentimentos, sua memória, suas ideias, etc., e ele despejando aquilo no papel. Né? Aquela coisa, aquela relação com o papel, né? Tudo junto. Enquanto que o filme, eu tenho que ver, ele tem que ser a linguagem cinematográfica é concreta. Ela toda através, ele tem que ter o personagem que o escritor, né, tem aquele poder maravilhoso da palavra, de escrever o personagem por dentro, por fora, etc. No cinema não, tem que ser uma pessoa, né, ali, com cabelo, nariz, olhos, tal, um intelecto, um sentimento, tudo isso que vai fazer o personagem. Então tem que imaginar isso tudo concretamente, o cenário, os objetos, a cor, e principalmente, a coisa mais importante, é o resultado disso tudo, que, digamos, é o clima. Que filme é esse? O que dá a ideia do filme? É isso aí é que o cinema se compara à pintura, porque um filme todo vira um quadro só. O cinema tem apenas 100 anos, né? Então eu acho que quanto tempo tem o teatro? 5.000, né? Eu acho que o cinema é uma forma de expressão importantíssima, ainda não cumpriu totalmente seu papel social, em todos os países, em todos os lugares do mundo, né? Eu vejo que o cinema vai ser cada vez mais, vai crescer cada vez mais em cada região cultural. Vai ter, como a gente está assistindo hoje, no pós-guerra apareceu o cinema onde? Em alguns países onde não se esperava acontecer cinema, né? Desde das Filipinas, do Brasil, né? Essa coisa toda. Então hoje nós estamos vendo filmes do Irã. Você já pensou o Irã? E tem uma expressão, quer dizer, quando eu digo filme do Irã, existia uma história de cinema dentro do Irã que ninguém tomou conhecimento antes. Assim como existiu uma história de cinema no Brasil, desde que chegou o primeiro com a câmera que filmou o Cais do Porto, idem no México, etc, etc. Mas o cinema, sendo o mensageiro da nossa cultura em outro contexto cultural, né, fora do país, no exterior, isso aconteceu nos anos 60. E hoje, por exemplo, estamos vendo o Irã, como o Irã está aparecendo. Porque o cinema é aquela janela através da qual vamos conhecer aquele país, aquele povo, aquela cultura, etc. E tudo isso rompendo com os estereótipos, de uma forma grosseira. Quer dizer, o Irã era visto como, era o lugar que tinha, primeiro teve um chá, que era muito rico, depois botaram para fora, e apareceu um maluco lá com uma religião que tal, e proibiu a mulher andar sem véu. Tudo isso era o Irã. E quando assistimos a um filme do Irã, nós descobrimos que ali existe não é humanidade, ali existe um povo que tem dentro da sua cultura, seu modo de ser, e é igual a nós mesmos, ao nosso povo, etc. É isso, existe o sentimento, existe o amor, existe a família, né? Existe a relação com a natureza, com o mundo, tal como nós existimos aqui, né? Então essa que é o grande futuro do cinema. E eu quando falo cinema, estou falando do filme. O filme, cada vez mais, ele tem a sua individualidade artística e estética. O filme é aquele espetáculo que tem 1h30, 2 horas ou 3, sei lá,
mas que é aquela coisa redondinha que é vista como um quadro, né, como uma peça de música, uma sinfonia, etc. Então isso vai existir sempre. A televisão inventou novas formas não é, de utilização da linguagem do audiovisual, não é, formas mais rápidas, mais dinâmicas, múltiplas, não é, mais simples, com divisões. É como o Windows, tem várias janelas no mesmo quadro. Então, e vai crescer, está apenas no começo. A televisão, então, tem um futuro imenso. Quer dizer, eu digo, a linguagem que a televisão ou o vídeo, etc., tem um grande futuro. E por que não haverá uma combinação? Quer dizer, como já existe, como a música erudita moderna, ela tem toda uma contribuição do jazz dentro dela. Por que o cinema também não vai ter essa relação? Então eu vejo o futuro do cinema assim, com essa perspectiva fundamental, que é a de dar expressão a todos os grupos culturais do mundo.